no Panflix, que é o aplicativo da Jovem Pan. E nós temos pautas importantes para o Brasil nesta semana. O destaque, claro, é nos Estados Unidos, todo mundo aguardando o resultado das eleições lá que acontecem hoje. Hoje é a data oficial das eleições, mas nós temos uma pauta relevante aqui no Brasil e uma das discussões agora é em relação à autonomia do Banco Central, a possibilidade de o Senado votar hoje o projeto. E nós vamos falar sobre isso com o Luiz Eduardo Assis, que é ex-diretor do Banco Central, economista. Luiz Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Ô, Luiz, como eu estava dizendo, o Senado deve votar hoje o projeto que prevê a autonomia do Banco Central. Pelo texto, o presidente e os 8 diretores da autarquia terão mandatos fixos de 4 anos, com períodos não coincidentes com o do presidente da República. Todos poderão ser reconduzidos uma única vez ao cargo, os dirigentes poderão ser exonerados por desempenho insuficiente, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional e aval da a maioria absoluta do Senado. Luiz Eduardo, qual a importância dessa autonomia para o Banco Central? Isso dá mais independência na gestão de políticas? Como é que você vê? Eu acredito que seja a formalização de uma situação que já existe de fato. Há muito tempo o Banco Central é independente, ganhou uma independência maior ainda quando passou a reportar diretamente, separadamente do Ministério, mas ainda assim a formalização é um sinal importante, é um passo importante. O Brasil vai se alinhar, se isso for aprovado, o Brasil vai se alinhar a outros países do mundo. Não é uma solução mágica, não vai resolver grandes coisas, mas é melhor formalizar a autonomia do Banco Central do que deixar do jeito que está. Mesmo que a gente não tenha na memória um exemplo de uma interferência muito significativa do Executivo no Banco Central. Mas formalizando é muito melhor, porque impede que isso venha a acontecer no futuro de uma maneira ostensiva. Já houve desconfiança em alguns momentos aí, por exemplo, em interferência do governo em decisões sobre os juros, não é? Naqueles momentos em que a economia está precisando de um estímulo, né? Eu não falo da situação atual, porque a situação atual houve toda uma combinação de fatores que permitiram ao Banco Central levar a taxa básica de juros para o menor patamar já registrado. Eu falo lá atrás, que pareceu até uma situação surpreendente em relação ao Banco Central. Então, esse tipo de situação que se evitaria. Exatamente. Nós não temos, como eu disse, não temos um exemplo recente de grande interferência, mas pode acontecer. Pode acontecer. Por exemplo, o presidente da República pode encaminhar para a aprovação do Senado uma diretoria que esteja de acordo com aquilo que ele pensa, ou seja, uma diretoria que negligencia a inflação e privilegia o crescimento econômico a qualquer custo, uma diretoria que, por exemplo, reduza as taxas de juros sem que existam condições técnicas efetivas para que isso possa ser feito. Da maneira como está hoje, é possível. Não aconteceu até hoje, muito mais por sorte do que por juízo. Em geral, os presidentes eles não se interessam muito por aquilo que acontece no Banco Central, mas, ainda assim, formalizando é uma garantia adicional. Nada muda na condução da política monetária, o Banco Central não vai deixar de fazer nada ou vai passar a fazer alguma coisa por conta da aprovação ou da não aprovação da autonomia do Banco Central. Mas, ainda assim, é um passo adiante, é um avanço, é um aperfeiçoamento institucional. Agora, houve momentos em que se discutiu a possibilidade, aí se houve mais resistência, de o Banco Central aqui do Brasil também cuidar do crescimento do desemprego, além da inflação, que é o ponto fundamental aí quando se articula a política monetária, né? Essa é uma discussão interminável e necessária. Veja que o Banco Central do Brasil tem um mandato único. Ele tem que cuidar da inflação, ele é responsável pela manutenção da inflação dentro dos patamares estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional. Mas não é assim em outros países. O Banco Central americano, por exemplo, tem um mandato duplo. Ele tem que reduzir a inflação, mas ele também tem que manter alguma atenção para o nível de emprego. É bastante provável que essa discussão ressurja agora,
justamente na discussão da formalização da autonomia do Banco Central. É uma discussão necessária, ela não é irrelevante. É muito mais difícil, evidentemente, o Banco Central ter um mandato duplo do que estar focado apenas no combate à inflação. Mas não é ponto pacífico, não existe uma solução única para todos os países. Em alguns países o Banco Central tem mandato único, como é o caso no Brasil, e em outros países existe um mandato duplo, combater a inflação, mas ao mesmo tempo evitar o desemprego. A gente vê que nos Estados Unidos o Federal Reserve até assumiu uma postura um pouquinho mais flexível em relação à inflação, trabalhando mais com uma média de inflação do que aquele cumprimento aí de curto prazo, mantendo muito rígida para poder ter juros mais baixos e dar estímulos para tentar fazer recuperar o mercado de trabalho, né? Exatamente, ele sinalizou uma mudança importante, significativa na forma de atuação e, na prática, acabou dizendo que vai manter juros baixos durante o tempo que for necessário, mesmo que isso signifique um aumento temporário da inflação. É uma postura muito mais leniente em relação à inflação. É claro que Estados Unidos não tem uma memória inflacionária como nós temos, não passaram pelas amarguras da inflação muito alta que nós tivemos na década de 80, na década de 90, mas é uma sinalização importante. Aqui também, Denise, o fato é que a atuação do Banco Central na definição da taxa de juros, da taxa básica de juros, da Selic, tem hoje um raio de manobra muito, muito pequeno, porque toda a discussão saiu da política monetária e passou para a órbita fiscal. É a política fiscal que está no centro da discussão da política econômica hoje. O Banco Central hoje mesmo divulgou a ata do Copom, sinalizando que não deve subir as taxas de juros tão cedo. E era assim exatamente que todos já esperavam no mercado financeiro. O fato é que a economia está largada, vamos viver nesse ano de 2020 a maior queda do PIB desde que o PIB brasileiro começou a ser calculado na década de 40, não é pouca coisa, e as perspectivas de crescimento para 2021 são ainda bastante limitadas. Existe o problema da relação dívida-PIB, a dívida pública subiu dramaticamente agora em 2020, por conta fundamentalmente da pandemia, especificamente do auxílio emergencial. Isso não vai ser possível de ser repetido, o auxílio emergencial não tem condições de ser pago ao longo de 2021, e isso significa uma redução na velocidade de recuperação da economia. Eu acredito que a gente deva ter uma recuperação relativamente lenta, porque, afinal de contas, não há muito o que fazer. O governo está amarrado com a lei do teto, as taxas de juros já são suficientemente baixas. É pequena a capacidade do governo estimular a economia nessa altura. Agora fica a expectativa de aprovação das medidas que são relevantes aí, até para se ter uma perspectiva um pouquinho melhor em relação às contas públicas do ano que vem, preservação do teto, tem PEC emergencial, o orçamento tem que ser aprovado, né? O orçamento deveria estar sendo discutido agora, provavelmente ele não está sendo discutido apenas por conta das eleições municipais, mas, bem ou mal, o governo já encaminhou uma proposta de orçamento em acordo, alinhado com a lei do teto, que é assim que o mercado financeiro imagina que seja o caminho correto. Não há muito raio de manobra para mexer nisso. A lei do teto é extremamente rigorosa e ela, na prática, ela impede que o auxílio emergencial seja estendido para 2021, a não ser que algum outro tipo de gasto seja reduzido. O fato é que um enorme percentual dos gastos federais são obrigatórios e, portanto, chegamos no impasse. Não há de onde tirar, não há como aumentar a carga tributária, mesmo que isso fosse justo e razoável, a lei do teto impede, porque se há aumento na carga tributária ou se os impostos aumentam por qualquer razão,
Isso deve ser canalizado para a redução da dívida pública, não pode ser canalizado para o auxílio emergencial, por mais justo, razoável e necessário que isso seja. Então, o raio de manobra do governo é extremamente limitado, seja na política monetária, porque os juros já estão extremamente baixos, abaixo da inflação. Estamos vivendo uma situação que não vivíamos há muitos anos, com a rentabilidade das aplicações financeiras abaixo da inflação, os juros reais são negativos e, do ponto de vista fiscal, também não há muito raio de manobra, não há nenhuma perspectiva de grandes mudanças. Agora, tudo isso somado leva a uma recuperação lenta ao longo de 2021, 2022. Agora vamos falar do destaque do dia, que são as eleições nos Estados Unidos. Em alguma medida pode interferir o resultado de lá na perspectiva que nós temos de retomada da economia brasileira? Qual seria a sua visão de um ou outro eleito agora? Olha, o Brasil é um país pequeno no cenário internacional. Nós dependemos, é claro, dos fluxos internacionais, mas também nosso mercado interno é gigantesco. E, na verdade, a dinâmica do crescimento ela depende muito mais da demanda interna do que da demanda externa. É claro que tem implicações de ordem política, a política internacional é muito influenciada por essa eleição, que é uma eleição histórica, porque nunca houve, nas últimas décadas, pelo menos, um nível de polarização tão significativo, mas o mercado financeiro, na minha opinião, já precificou a vitória do Biden, que é a mais provável, a que está despontando, com direito a sustos, né? Porque, afinal de contas, o processo eleitoral americano ele é extremamente confuso e dá margem a muitas manobras. Aliás, é uma boa oportunidade para nós brasileiros, e nós não temos tantas oportunidades assim, mas é uma oportunidade para nós brasileiros ficarmos orgulhosos do nosso sistema eleitoral. Porque aqui no Brasil, com a urna eletrônica, com a apuração muito rápida, com a justiça eleitoral, nós temos uma governança do processo eleitoral que, na minha opinião, é muito melhor do que aquilo que acontece nos Estados Unidos. E é justamente essa dificuldade do processo eleitoral americano que pode implicar alguma turbulência no mercado financeiro nos próximos dias. Agora não mexeria com perspectiva mesmo de crescimento ou não, ou ritmo de recuperação, embora um ou outro candidato tenda a lidar com a política econômica lá nos Estados Unidos de uma forma diferente e mesmo relações internacionais, não é? Na minha opinião, não faz maior impacto, não traz maior impacto sobre a perspectiva de crescimento para 2021, 2022. A questão, o jogo para ser jogado, está aqui no Brasil, tem a ver com o orçamento, tem a ver com a proposta do Ministério da Economia, a proposta do Paulo Guedes, como é que ele pretende fazer a economia crescer em 2021 e 2022. As reformas estão empacadas, não se fala mais da reforma tributária, não se fala mais da reforma administrativa, seriam movimentos extremamente importantes, mas o fato é que o governo não tem articulação política capaz de fazer essas reformas andarem. A discussão, e nem aceita também as propostas de reforma tributária que já estão tramitando no Congresso e que significariam um passo adiante significativo. Então, o governo não tem essa articulação política para fazer, aprovar, e sequer tem hoje propostas mais amplas. O programa de privatização também, que era extremamente ambicioso, ele praticamente está parado, ainda levando em consideração que no ano passado nós praticamente não tivemos grandes avanços na privatização. Então é um governo que está acuado, um governo que está imobilizado, com poucas ferramentas à sua disposição e com uma enorme dificuldade de negociação e de diálogo com a Câmara e com o Senado. Assim fica mais difícil. Isso, conversamos com o Luiz Eduardo Assis, economista, ex-diretor do Banco Central. Luiz Eduardo, muito obrigada, uma boa tarde.